Professor, essa pergunta eu gostei. O que é ocultismo? Ótima pergunta. Essa aqui foi perfeita, essa pergunta. Ocultismo. Significa mexer ou explorar o oculto. O que é o oculto? Oculto é aquilo que eu não vejo. Não se vê, mas não se vê mesmo. Sabe aquela coisa do tem que ver para crer? Tem que ser que não se vê. Mas no sentido de ter que ver mesmo. Se o cara não vê, ele não crê, né? Então, seria mais ou menos isso, numa conotação que vocês entenderam de bem físico. Tem que ver, palpar, ver que é bem real mesmo, senão nada feito, tá? Então, ocultismo. A pergunta é muito boa, por quê? Porque ela não fica somente nisso daqui, ó, mexer ou explorar o oculto, aquilo que não se vê, o oculto. Porque as pessoas têm mania de achar que o fulano mexe com ocultismo. Ocultismo, coisa do capeta. Coisa do capeta. Eu vou num centro, o cara vai lá fazer uma cirurgia espiritual, vai lá, bota a mão assim, tô operando aqui, de repente ele fala assim, tirei isso de dentro de você. Que é isso? Um pedaço de osso. Claro que é um giz, mas é um pedaço de osso. É um osso. Esse osso é o que estava fazendo mal para você. Ele materializou. A pessoa que não vê, ela automaticamente vai falar que é coisa do capeta. Mas esse é um engano muito grande. Não significa que só porque eu fiz alguma coisa que você não vê que é uma coisa do capeta. Se fosse assim, uma pessoa de uma igreja, vamos falar, igreja católica, que é uma coisa antiga, mais calma, mais serena, vamos supor que eu peguei e fiz uma promessa. Falei, minha Nossa Senhora, se você curar o meu filho da doença X, eu vou subir as escadarias da Aparecida. Eu vou entrar na igreja de Aparecida de joelho, um exemplo. Vou entrar na igreja de Aparecida de joelho. Aí, por cargas d'água, devido também à sua fé, devido também aos poderes ocultos da espiritualidade que você não está vendo, a equipe espiritual da Maria vai ao teu favor e te dá essa graça abençoada e divina e seu filho fica curado. Aí você pega e vai subir e vai entrar na igreja de Aparecida de joelhos. Isso que você fez é um ritual. Ritual que eu posso pegar e falar que é um ocultismo. Mas, professor, eu pedi para Maria, e a Maria existia, e a Maria existe. Eu vejo a imagem de Maria na igreja. Ela não é oculta, ela é real, ela é visível, eu vejo a estátua da Maria. Sim, você vê a estátua da Maria, mas você não vê o espírito da Maria. Alguns veem o espírito da Maria, quando ele se materializa. Isso é ocultismo, porque eu estou mexendo ou explorando algo que está invisível, algo espiritual. Então, o ocultismo não significa que eu tenha que fazer trabalhos ou evocações de espíritos para me atender, mesmo porque quando eu faço uma oração, ou faço uma promessa, ou faço um pedido para Maria,
Você tem fé ou não tem fé que ela te escutou? Para que ela escute, você fez de certa forma uma evocação, você evocou, porque quando você fala o nome, você está evocando. Ó Maria, Mãe de Jesus, Santíssima Santa Sagrada, eis que em teu nome eu peço para interceder pelo meu filho, assim, assim, assado, e faço uma promessa XYZ de entrar de joelho e pá. Isso é um ocultismo. Outro exemplo de ocultismo? Vamos lá dar outro exemplo de ocultismo. Eu estou dando do mais brando, porque aí a pessoa fala, puxa, na macumba faz a mesma coisa, no terreiro faz a mesma coisa, entendeu? Eu tô lá na igreja e o padre pega e entra com o defumador. Vai começar a missa, vai fazendo a canção, a igreja vai fazendo a canção e ele vai entrando. Aí dentro da igreja tem também aquele jornalzinho que vai fazer as orações do dia. Então, olha, vamos falar sobre isso, sobre aquilo lá. Então, toda semana eles trocam o jornalzinho, que é para poder ir seguindo. Então, a pessoa que vai na igreja, ela vai lá e vai ter tudo como seguir, que é aquele jornalzinho que é padrão, que todo mundo sabe o que é. Tá ok? Eu nem vou falar o nome específico para não confundir a cabeça das pessoas. É melhor explicando dessa forma. Tudo que é muito técnico atrapalha no ensinamento. Aí o que acontece? Eu pego aquilo lá, aquele jornalzinho e vou fazendo o quê? As orações, as ritualísticas estão lá. Inclusive tem partes que falam ritualística, tal, não sei o que. Vamos lá, faz oração primeiro, depois da oração, vamos fazer a consagração. Aí o padre pega lá a taça, fala, este é o sangue de Jesus. E o pão, que é a hóstia, esse é o pão que simboliza a carne de Jesus. Aí ele mergulha no vinho, que é o sangue de Jesus, ele tira e pega e põe na língua. Alguns, em muitos rituais, pegam uma hóstia maior e pega e fala, e assim que se divide, quebra a hóstia em dois e pega uma delas e molha e põe na língua, tá? Depende de igreja para igreja, às vezes a igreja tem a hóstia grande, às vezes não tem. Mas a ritualidade é muito similar e parecida e é para a mesma finalidade. Isso é um ocultismo. Professor, então quer dizer que todo ritual é ocultismo? Todo ritual é ocultismo. Se você pega um incenso e sai benzendo na tua casa, eu mando com que saia tudo quanto que é energia ruim, espírito ruim daqui, ocultismo. Porque você está mexendo com energia, que não é palpável, é energia, é a fé. Tudo que tem relação com a fé, com a crença, é ocultismo, tá? Porque você crê. Mas não existe uma matemática que fala, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Não existe uma fórmula dentro da espiritualidade que eu pego e falo assim, toda vez que você pegar, ajoelhar, acender uma vela, pular 3 cambalhotas e virar de ponta cabeça, você recebe aquilo que você pediu. Não existe isso. Se existisse, eu mesmo faria para ganhar na loteria. Ó, gente, para ganhar na loteria, vocês pegam, dá 3 pulinhos para São Tomé, dá 5 voltinhas para Santo Expedito, acende 50 velas para Maria, dá 50 voltas no quarteirão, dá as cambalhotas que você ganha na loteria. Se fosse assim, eu faria. Se existisse uma fórmula, eu faria. Então não é assim que funciona, mas é assim que se faz. Isso é o ocultismo. São rituais, crenças e tudo que existe em nível espiritual. Então você fala assim, eu acredito que exista Maria. É um ocultismo. Você acredita em ocultismo, em algo que está oculto. Se você pegar e falar para o muçulmano, você tem que acreditar na Maria, ela existe. Ele vai falar assim, você crê que ela existe, mas eu não vejo que ela existe. Mas eu fiz um milagre, mas isso pode ter sido o capeta.
Vocês têm que entender numa visão de outra pessoa externa vendo aquela situação de você acreditando e fazendo ritual. Tenta imaginar, dando exemplo ainda, um muçulmano pega e vai ver você na sua igreja. Ele entra lá na igreja católica e fala, você foi convidado, eu vou ver como é que funciona o ritual. Ele fala, esse padre andou com incenso. Ele pegou a hóstia, quebrou lá e comeu. Sangue de Jesus e tá lá e não sei o quê. Para ele aquilo é alguma coisa assim, falou, para que ele tá fazendo? Para quem que é? Isso é um ocultismo. O cara tá fazendo uma macumbona lá. Alguém de fora vendo uma missa católica é a mesma coisa que um católico vê no macumbão de um terreiro. Quando ele chega lá e fala assim, nossa, matou a galinha. Fez aquilo lá. Ai, que é isso? Que ritual que é esse? Porque você não está acostumado. Para quem está acostumado é algo normal. Então você tenta imaginar alguém que nunca viu um ritual desse, um exemplo, um muçulmano, quando ele entra numa igreja católica, ele vê aquilo e fala, estão defumando, olha, eles acendem vela, nossa, que é isso? Ele pega e faz evocação, que este é o sangue de Jesus, que esse é o corpo de Jesus, eu vou comer o corpo de Jesus. Meu Deus do céu! Vocês estão entendendo? É que nós estamos acostumados, mas é a mesma coisa. Se a gente pegar e sair e ver, a gente fala, gente, todas as religiões praticamente do Brasil é puro ocultismo. O evangélico faz ocultismo. Como assim? Eu falo, em nome de Jesus, saia daí, Satanás, que não sei o que. Isso é ocultismo. Então vamos quebrar os paradigmas e entender que ocultismo é crer e mexer e trabalhar e movimentar e fazer qualquer coisa com o plano espiritual. Tudo que foi espiritual, coisas que as pessoas não vê, até mesmo de ET, é um ocultismo. Porque eu não vi, mas eu sei que ele existe, apareceu e tal, não sei o que, entendeu? Então isso aí, gente. Numa vigília, por exemplo, quando faz oração, lá no morro, no monte e tal, que os evangélicos fazem muito, vem aquela bola luminosa, que lá nós chamamos de sonda. Eles chamam do poder e do Espírito Santo que desceu, o Espírito Santo que desceu. Eles estão errados? Não, porque uma coisa similar aconteceu no tempo passado, quando João Batista, por exemplo, batizou Jesus. Tá? Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê, meus queridos.